E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clima nos bastidores do futebol brasileiro ferveu de vez. E quando eu digo ferveu, é porque a coisa saiu completamente do controle, principalmente envolvendo o Vasco. Um clube que carrega uma história pesada, uma torcida apaixonada e uma sensação constante de que algo sempre acontece nos momentos decisivos. Nos últimos dias, começou a circular com força total um áudio que teria vazado de forma misteriosa. Daqueles áudios que ninguém assume a autoria, ninguém confirma oficialmente, mas todo mundo ouve, comenta e compartilha. O conteúdo desse material, segundo pessoas próximas ao clube, levantaria suspeitas graves sobre decisões tomadas na final da Copa do Brasil, decisões que teriam pesado contra o Vasco de maneira absurda. O mais intrigante é que esse áudio estaria sendo tratado internamente como algo explosivo, capaz de mudar narrativas, reacender feridas antigas e reforçar aquela velha sensação de que o Vasco luta não apenas contra adversários dentro de campo, mas também contra forças invisíveis fora dele. Dirigentes, ex-jogadores e até funcionários antigos teriam ouvido o material e ficado em silêncio. Um silêncio que diz muito. O torcedor, que já se sente injustiçado há anos, começou a montar o quebra-cabeça, ligando lances, decisões estranhas e momentos cruciais que, na época, já pareciam esquisitos. Agora, com esse suposto áudio circulando, a revolta ganhou combustível e a palavra roubo começou a ser dita sem medo nas rodas de conversa. Nas redes sociais e nos corredores de São Januário, como se algo que sempre foi sussurrado finalmente tivesse ganhado voz. O que mais chama a atenção nessa história toda é a forma como o áudio teria sido gravado e o conteúdo que ele supostamente revela, porque não se trata apenas de uma opinião isolada ou de um desabafo emocional. O que se comenta é que as falas indicariam uma articulação, uma leitura fria de decisões que seriam tomadas independentemente do que acontecesse dentro de campo. Pessoas que afirmam ter escutado o material dizem que ele deixa claro um direcionamento, uma intenção de conduzir o desfecho da final de maneira conveniente para determinados interesses. Isso, claro, é algo extremamente grave. Mas como estamos falando de rumor e especulação, ninguém crava nada oficialmente. Ainda assim, o impacto é devastador. O Vasco, que havia chegado à decisão com uma postura sólida, acabou se vendo envolvido em lances polêmicos, marcações contestadas e um clima de incredulidade geral. O áudio teria reforçado a ideia de que, independentemente do esforço dos jogadores, havia um roteiro invisível sendo seguido. E quando o torcedor começa a acreditar que o jogo já estava decidido antes mesmo de a bola rolar, a confiança no esporte vai embora. Esse sentimento de impotência é o que mais dói, porque não é apenas sobre perder ou ganhar. É sobre sentir que o esforço foi em vão, que a camisa pesada não foi respeitada e que a história do clube foi colocada de lado por conveniência. Nos bastidores, o que se fala é que a diretoria do Vasco ficou dividida entre levar o assunto adiante ou tentar abafar para evitar punições ainda maiores. Existe um medo real de retaliação, porque todo mundo sabe como funciona o sistema. Quem aponta o dedo, muitas vezes acaba sendo o mais prejudicado. Ainda assim, conselheiros mais antigos teriam pressionado para que o clube não se calasse, argumentando que o silêncio só reforça esse tipo de prática.
O áudio vazado, segundo essas fontes, não seria o único indício de que algo estranho aconteceu naquela final, mas seria o mais claro. O mais direto, aquele que transforma a sensação em suspeita concreta. Jogadores, mesmo sem falar abertamente, teriam demonstrado desconforto após a decisão, com entrevistas evasivas, olhares perdidos e frases cuidadosamente escolhidas. Para quem acompanha futebol há décadas, esses sinais são claros. Algo não estava certo. E quando esse tipo de material aparece depois, ele não surge do nada. Ele normalmente vem de alguém que não aguentou mais carregar aquilo sozinho, alguém que decidiu que a verdade, ou pelo menos a sua versão dela, precisava vir à tona, custasse o que custasse. O torcedor vascaíno, que já carrega uma carga emocional gigantesca, recebeu essa notícia como uma confirmação de tudo aquilo que sempre desconfiou. Não é exagero dizer que a indignação tomou conta de grupos de mensagens, programas esportivos alternativos e canais independentes. A narrativa que se constrói é a de que o Vasco teria sido vítima de um sistema que favorece alguns e sacrifica outros. E quando se fala em sistema, não é apenas arbitragem, é política, é bastidor, é interesse financeiro. É audiência, é conveniência. O áudio vazado teria escancarado essa lógica de uma forma crua, quase didática. Não é à toa que tanta gente está tentando desacreditar o material, dizendo que pode ser montagem, edição ou interpretação fora de contexto. Essa reação defensiva só aumenta a desconfiança. Se não fosse nada. Por que tanto esforço para negar? Por que tanto medo de discutir abertamente? O torcedor sente quando estão tentando empurrar algo para debaixo do tapete, e nesse caso, o tapete já está alto demais para esconder o volume da sujeira. Outro ponto que chama a atenção é como a mídia tradicional tratou esse assunto com extremo cuidado, quase como se estivesse pisando em ovos. Enquanto canais independentes e criadores de conteúdo discutem o áudio abertamente, os grandes veículos preferem falar em polêmica genérica, em clima tenso, sem entrar nos detalhes. Isso alimenta ainda mais a sensação de que existe um acordo silencioso para não aprofundar a discussão. O Vasco, nesse cenário, aparece novamente como o clube que incomoda quando questiona, que é visto como problemático quando reclama, enquanto outros têm suas queixas tratadas como normais. O áudio vazado virou símbolo dessa disparidade de tratamento. Mesmo sem confirmação oficial, ele ganhou força porque encaixa perfeitamente em um contexto histórico de decisões controversas e episódios mal explicados. Para o torcedor, não se trata mais de provar algo em tribunal, mas de entender que o sentimento de injustiça não era paranoia, era percepção. E quando milhares de pessoas compartilham a mesma sensação, fica difícil simplesmente ignorar. Dentro do elenco, o que se comenta é que o clima ficou pesado após a decisão, não apenas pela frustração esportiva, mas pela sensação de terem sido colocados em uma armadilha. Jogadores que sonhavam em marcar seus nomes na história do clube saíram cabisbaixos, com a impressão de que algo maior do que eles estava em jogo. O áudio vazado, ao circular posteriormente, teria reacendido conversas internas, questionamentos e até arrependimentos por não terem se manifestado antes. Existe um código não escrito no futebol, onde muitos preferem ficar quietos para não se queimarem, mas esse silêncio cobra um preço emocional alto. O Vasco, mais uma vez, se vê no centro de uma tempestade que mistura futebol, política e desconfiança, e o torcedor, como sempre, fica no meio desse furacão, tentando entender até onde vai a verdade e onde começa a manipulação.
A repercussão desse áudio vazado continuou crescendo de forma quase incontrolável, e o mais curioso é que quanto mais se tenta minimizar a situação, mais ela se espalha. Pessoas ligadas ao futebol começaram a relembrar outros episódios antigos, outras finais, outros campeonatos em que o Vasco também saiu se sentindo prejudicado. O discurso que ganha força é o de padrão, de repetição, de um roteiro que se repete sempre que o clube chega forte demais em uma competição grande. O áudio, nesse contexto, surge como uma peça que faltava para muitos torcedores. Não é tratado como prova definitiva, mas como um indício poderoso de que algo estrutural precisa ser revisto. O Vasco passa a ser visto não apenas como vítima de um jogo específico, mas como símbolo de um futebol que precisa urgentemente de mais transparência. Ex-dirigentes chegaram a comentar em conversas reservadas que sempre souberam que certas batalhas eram quase impossíveis de vencer, independentemente da qualidade do time em campo. Esse tipo de declaração, mesmo que indireta, só joga mais gasolina na fogueira, reforçando a ideia de que o áudio vazado apenas verbalizou algo que muitos já sabiam, mas poucos tinham coragem de dizer em voz alta. O torcedor começa então a se perguntar até onde vai a manipulação e onde começa a responsabilidade do próprio clube em aceitar esse papel. Há quem defenda que o Vasco deveria ter feito mais barulho desde o primeiro sinal de irregularidade, enquanto outros acreditam que o sistema é tão fechado que qualquer tentativa de enfrentamento direto só traria prejuízos ainda maiores. O áudio vazado, nessa discussão, funciona como divisor de águas. Ele coloca o clube diante de uma escolha difícil: seguir em frente como se nada tivesse acontecido ou usar esse momento para tentar provocar mudanças, mesmo sabendo dos riscos. A sensação é de que, se o Vasco não reagir agora, quando algo tão grave vem à tona, estará aceitando definitivamente esse papel de figurante em decisões importantes. E para uma instituição com tanta história, isso é simplesmente inaceitável. O debate deixa de ser apenas esportivo e passa a ser institucional, quase filosófico, sobre dignidade, respeito e até sobrevivência em um ambiente hostil. Enquanto isso, o suposto áudio continua sendo analisado por especialistas em comunicação, que tentam identificar vozes, contextos e possíveis cortes. Cada nova análise gera uma interpretação diferente, o que mantém o assunto vivo e pulsante. Para alguns, isso enfraquece a denúncia. Para outros, só mostra o quanto o conteúdo é sensível. Se não fosse relevante, já teria sido esquecido. O fato de ainda gerar debate indica que tocou em uma ferida aberta. O Vasco, mesmo sem se pronunciar oficialmente de forma contundente, já sente os efeitos dessa exposição. A torcida se mobiliza, cobra posicionamento e exige respeito. Faixas, mensagens e campanhas virtuais começam a surgir, todas girando em torno da ideia de justiça. Não é apenas sobre aquela final, mas sobre o futuro. O medo é que, se nada mudar, novos áudios, novas polêmicas e novas frustrações continuarão surgindo, sempre com o Vasco no papel de prejudicado. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mais simbólico de tudo isso é como o áudio vazado mudou a narrativa entre os próprios rivais. Torcedores de outros clubes que antes tratavam as reclamações do Vasco como vitimismo passaram a ouvir com mais atenção. Alguns ainda duvidam, claro, mas outros admitem que há coisas estranhas demais para serem ignoradas.
Esse tipo de mudança de percepção é raro no futebol, onde as paixões normalmente cegam. Quando isso acontece, é sinal de que o assunto ultrapassou a bolha de uma única torcida. O Vasco, nesse momento, acaba se tornando porta-voz involuntário de um incômodo geral com a falta de clareza em decisões importantes. O áudio vazado, independentemente de seu desfecho oficial, já cumpriu um papel poderoso ao provocar esse debate. Ele expôs fragilidades, levantou questionamentos e obrigou muita gente a sair da zona de conforto. Nos bastidores da confederação e das entidades responsáveis, o clima também teria ficado tenso. Fontes dizem que reuniões internas foram realizadas para discutir danos de imagem e possíveis estratégias de contenção. Quando se fala mais em imagem do que em esclarecimento, o sinal de alerta dispara. O Vasco observa tudo de longe, sabendo que qualquer movimento em falso pode ser usado contra ele. Ainda assim, cresce a pressão para que o clube se posicione de forma mais firme, nem que seja para registrar oficialmente sua insatisfação. O áudio vazado funciona como uma espécie de gatilho emocional, mas também como ferramenta política. Ele dá voz a uma revolta antiga e oferece ao clube uma oportunidade rara de virar o jogo fora de campo, mesmo que isso não traga benefícios imediatos dentro dele. No fim das contas, o que fica é a sensação de que essa história ainda está longe de acabar. O áudio vazado não é um ponto final, mas um começo. Um começo de discussões, de investigações informais, de desconfianças que dificilmente serão apagadas. Para o torcedor do Vasco, a ferida continua aberta, mas agora ela tem nome, tem som, tem narrativa. Mesmo que nunca haja uma confirmação oficial, o impacto emocional já é irreversível. A final da Copa do Brasil passa a ser lembrada não apenas pelo que aconteceu em campo, mas principalmente pelo que se suspeita que aconteceu fora dele. E no futebol, às vezes, o que fica não é o resultado, mas a sensação de injustiça, aquela que atravessa gerações e alimenta uma chama que nunca se apaga. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!